paz do Senhor. E mais este domingo, o Senhor nos concede a graça de nos reunirmos nessa manhã para louvar, adorar e compartilhar a palavra dele. Então eu convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 8. Hoje a gente acaba, hein? Hoje nós chegamos ao fim, tá parecendo aquelas sagas, né? Matrix, Senhor dos Anéis, lá, olha, tudo que tem um começo tem um fim. Mas hoje é só o fim da primeira carta de Pedro. Tem a segunda, né? Abençoe. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8, a partir do verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Muitas orientações, muitos conselhos, muitas exortações feitas pelo apóstolo Pedro até aqui, né? E no capítulo 5 ele nos trouxe a importância de nós cuidarmos dos nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco mesmo, a importância do ministério do serviço que vai gerar em nós humildade e a necessidade que todos nós temos de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Cristo, para que Ele nos exalte no tempo devido. Ele ressaltou muito bem essas questões, porque aí nós precisamos buscar enfaticamente, incansavelmente essas questões, porque na semana passada nós já falamos de um inimigo muito poderoso que nos ataca, chamado ansiedade. E esse é um ataque da carne, porque ela ataca a mente, ela ataca o coração, ela ataca as nossas emoções, ela ataca o nosso físico, né? É um ataque da carne. Hoje o apóstolo Pedro ele vai falar de um outro inimigo muito complicado que nós temos que enfrentar, e ele dá a identidade do inimigo, as estratégias que esse inimigo usa para nos derrubar e como que nós podemos fazer para enfrentar esse inimigo. Nós estamos enfrentando, irmãos, constantemente uma batalha espiritual, todos os dias. Esse é o momento em que nós estamos em batalha espiritual. Muitos de nós estamos aqui fisicamente, mas de repente no nosso coração a gente não gostaria de estar aqui. A nossa mente, o nosso coração não estão aqui, estão em outro lugar. E Deus sabe. Deus sonda a mente e coração. E não só Deus sabe, como o nosso inimigo, ele também usa muitas coisas em nós contra nós mesmos. E de que inimigo nós estamos falando, né? O Pedro ele começa já dando a identidade do nosso inimigo. O diabo.
Esse é o inimigo que nós enfrentamos dia após dia. O C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É o nome do livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um discipulado demoníaco, né? É o diabo ensinando os demônios novos a se tornarem um diabão, né? Mais ou menos assim. Então ele dá todas as instruções. E aí no livro é engraçado porque assim, você tem que ler, só que sempre ao contrário. O inimigo é Deus, não é o diabo. Porque é o diabo falando para o seu demônio, não é? Então para eles o inimigo é Deus. E as armas que estão contra eles são as orações, é a fé, essas coisas. E esse negócio de ficar tendo comunhão e tal, isso aí, não é bom para eles. Então eles falam lá no livro, né? O C.S. Lewis, ele vai descrevendo todas essas questões. É muito interessante a leitura do livro. E o início do livro, já no prefácio, o C.S. Lewis, ele destaca que a raça humana, via de regra, cai em 2 erros muito graves. 2 erros que nós, como seres humanos, cometemos e que são básicos. O primeiro deles é não acreditar na existência do diabo e dos seus demônios. Esse negócio de diabo, isso é coisa de gente doida. O diabo não existe. A melhor coisa que tem para o diabo é você não acreditar nele. É você achar que ele não existe. Porque se você não crê no diabo, você também não vai crer em Deus. Normalmente, né? Primeiro, não acreditar que ele existe. E segundo, acreditar que ele existe e se interessar excessivamente em conhecê-lo. É aquela questão de, olha, não, o diabo existe, mas ele é alto, ele é baixo, ele tem chifre mesmo, tem rabo, ele é vermelho. Né? Como é que ele, o que ele faz, onde que ele vive, quando ele está aqui, ele não está, como que ele é adorado? Então, é aquele interesse excessivo em saber quem é, o que faz, o que gosta, o que não gosta. Então são esses 2 erros básicos que acontecem na vida dos seres humanos. Primeiro, é não acreditar na existência dele. E segundo, é acreditar demais ao ponto de querer conhecê-lo plenamente. Nós precisamos entender, irmãos, que o diabo ele não é uma lenda, ele não é um mito, não é uma historinha que a gente conta para causar medo em criança. O diabo ele é um anjo caído, ele é um ser maligno, ele é um ladrão, ele é um destruidor, ele é um assassino, ele é a antiga serpente, ele é o dragão vermelho e ele é o pai de todo aquele que mente. Ele é o pai da mentira e todo aquele que mente, irmãos, ele se identifica com o diabo. Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Não tem mentirinha e nem mentirona, mentira é mentira, irmãos. E todo aquele que mente é filho do diabo, não tem parte com Deus. Porque a gente acha que pecado são só coisas grandes, né? Que a gente considera grande. Pecado sexual, adultério, assassinato, homicídio. Mentira também é pecado. E assim como o assassino, o adúltero, não tem lugar no reino dos céus, o mentiroso também não tem. E não tem essa conversinha de, mas era brincadeirinha, era uma mentira, mas eu estava brincando. Não tem isso. Se você mente, o seu pai é o diabo. Essa é a identidade do inimigo que todos os dias atormenta você, que atormenta a sua casa, atormenta o seu coração, que usa tudo de ruim que tem dentro de você contra você mesmo. Quais as estratégias que o inimigo usa, né? E aí o Pedro ele vai falar para nós aí no verso 8, na parte C, ele diz que o diabo ele fica à espreita da vítima, né? Ele fica ali meio que escondidinho, espreitando, rodeando.
Sabe quando você lê lá no capítulo de Jó, lá no primeiro capítulo de Jó, quando ele fala assim, quando ele é questionado, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Não é? Que ele diz para Deus? Eu venho de rodear a terra. E aí nós falamos, então, aonde que está o diabo? Ele está rodeando. Ele está rodeando a vítima. Assim como você olha e vê um leão rodeando, né, a presa, é assim que o diabo faz. Ele fica rodeando, prestando muita atenção em tudo que você fala, em tudo que você faz, naquilo que você faz quando ninguém está vendo, ele vê. Deus vê e ele também vê o que você está fazendo. Então, uma das estratégias dele é ficar de tocaia. Ele fica ali, ó, à espreita. Sabe aquele sniper? O cara que fica lá escondidinho, ninguém vê ele. Mas ele está lá com um alvo, bem no meio da sua testa. É assim que o diabo fica, na espreita. A outra estratégia dele é intimidar a sua presa. Porque a palavra diz que ele anda ao redor como leão. Não está dizendo que ele é um leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora, o diabo, ele age como um leão que vai caçar, né? E a gente precisamos ler a Bíblia da forma correta, porque tem muita gente, por exemplo, que fala assim, quando eu for para o céu, eu vou morar nas ruas de ouro, porque a Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro, de que os muros lá tem pedras preciosas. A Bíblia não diz que as ruas são de ouro. Diz que as ruas são como ouro. É uma comparação. Porque não tem como descrever coisas transcendentais e eternas que foram vistas. Então, como eu não tenho como descrever isso, eu comparo com algo que é conhecido nosso. Como ouro, porque a preciosidade, as pedras preciosas por causa da beleza, da raridade e tudo mais. Então são como, assim também é a descrição do apóstolo Pedro. O diabo não é um leão, ele age como um leão. Por quê? Ele diz que uma das estratégias é intimidar a presa. Quando o leão ele ruge, irmãos, aquele rugido que a gente ouve, né? Para que ele ruge? Ele está lá espreita, né? Tem um grupo, está reunido. Ele dá aquele rugido para espalhar, para que as presas saiam correndo, cada uma para um lado, desesperadas. E à medida que elas se espalham, fica mais fácil para ele olhar uma vítima, é essa que eu vou pegar. Por quê? Porque ela está sozinha. É mais fácil o diabo atacar você quando você está sozinho. Por isso que a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, diz, olha, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia do Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, irmãos, a nossa tendência é nos afastarmos da igreja, da comunhão dos irmãos, porque o bicho rugiu, ficou estreito, ficou difícil. Não vou para o culto hoje não. Não está legal, eu vou fazer outra coisa hoje, vou ficar em casa. É só o que o inimigo está esperando você fazer. Você se separar da comunhão. É como aquele pedaço de tronco que você tira da fogueira e deixa ele do lado. Ele é mais fácil de apagar, é mais fácil de destruir. E é isso que o diabo faz. Ele ruge alto na vida de muitos de nós, para fazer com que a gente se afaste dos momentos de comunhão, e assim ele possa nos destruir. E essa é a terceira estratégia do inimigo, que a palavra diz que o quê? Que ele devora. Procurando a quem possa devorar. Ele fica à espreita, ele ruge, procurando a quem ele possa devorar. E essa é uma das questões importantes que a gente precisa estar atento.
O diabo ele não quer brincar com a presa. Você já viu um leão brincando com a sua presa? Não, ele destroça a presa. Ele rasga a carne, ele quebra os ossos. Ele destrói a presa totalmente até que ela esteja morta. Quando ela está morta, aí ele vai comer os pedaços dela. Irmãos, o diabo ele não brinca de ser diabo. Então nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar de orar, brincar de jejuar, brincar de ter comunhão como se fosse apenas um momento recreativo da vida. O diabo ele é especialista no que ele faz, irmãos. Não tem ninguém melhor do que ele para fazer o que ele faz. Ele não brinca conosco. Ele quer destruir você, porque você é a imagem e a semelhança de Jesus. Você é filho e filha de Deus. Então, quando ele olha para você, ele vê a face de Cristo. E o desejo dele é destruir aquele que reflete Jesus. E se você der brecha, ele vai alcançar êxito na função dele. Estamos vivendo diariamente, constantemente, 24 horas por dia, uma batalha espiritual, irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É algo muito, muito sério. E aí, quando nós estamos em uma guerra, numa batalha, nós precisamos nos armar, nós precisamos ter estratégias para enfrentar o inimigo, não é verdade? A gente não vai para uma guerra que nem um bando de tonto, né? Olhando para cima, né? Eu vou morar no céu, nas ruas de ouro, porque a Bíblia diz que a rua é de ouro, né? E o diabo, mandando ver na gente. A Bíblia diz muito claramente, as instruções de estratégia que o apóstolo Pedro coloca para nós estejam alertas. Em algumas traduções, sede sóbrios. O que quer dizer esse ser sóbrio ou estar alerta? É ter domínio da nossa mente e das nossas emoções. A palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 15 até o 21, ele vai trazer algumas instruções. Olha, tenham cuidado com a forma como vocês vivem. Não vivam como insensatos. Vocês não são chamados para viver uma vida de tolos, de insensatos, de bobões, que ficam olhando para cima e não prestam atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas aproveitem ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. E Jesus já tinha dito isso lá em Mateus 6. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é assim que nós enfrentamos o inimigo da ansiedade, né, que é da carne. Cada dia basta o seu mal. Não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu tenho que enfrentar o inimigo de hoje. Então, quando ele diz, olha, sejam sóbrios, estejam alertas, tenham domínio da sua mente, do seu coração, das suas emoções, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que nós possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que ser sóbrios. Quando ele diz de ser sóbrio, irmão, ele está falando que nada deve direcionar os nossos passos a não ser o Espírito Santo. Nós devemos procurar ser cheios do Espírito Santo, para que nada, nem medo, dúvida, angústia, ansiedade ou qualquer outra coisa direcione as nossas decisões. Sabe aquele negócio? Não tome decisão quando você está alegre demais e nem quando você está triste demais, porque isso vai dar errado. Procure ter equilíbrio na sua forma de pensar, nas suas emoções, para que você possa tomar uma decisão equilibrada. Então, estejam alertas, sejam sóbrios. E a pessoa que pastor, mas eu tenho dificuldade, eu sou muito ansioso ou muito ansiosa. Pastor, eu tenho dificuldade porque eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Irmão, eu digo uma coisa para você, se você não consegue ter equilíbrio na sua vida, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Eu já falei a semana passada e vou repetir, ansiedade é pecado. E pessoas que tomam decisões, que direcionam a sua vida, guiados por causa da ansiedade, se tornam presas fáceis na mão do inimigo.
Porque é alguém que está em desequilíbrio emocional e racional. A palavra diz que nós precisamos nos amoldar não a este mundo, mas ter a mente de Cristo. Quando nós tivermos a mente de Cristo e o nosso coração pulsar na mesma batida do coração de Jesus, nós vamos começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Estou dizendo que você precisa se esforçar para isso. Não vai cair de mão beijada na sua mão. Você precisa tomar decisões que vão te conduzir a isso, você precisa ter uma postura que vai te conduzir a isso. E quando a gente fala na questão, irmãos, de estar alerta, né, ou ser de sóbrios, essa questão de desequilíbrio da mente e do coração leva muitas pessoas a subestimar o diabo ou a superestimar o diabo e as suas ações. Como assim, pastor? Subestimar o inimigo. Sabe aquele negócio? Diminuir o diabo. Ah, isso aí, esse diabo aí não é ninguém, isso não é nada perto de Jesus. Isso aí, ó, pode vir que eu tô pronto, né? Pode cair dentro, né? Nem o arcanjo Miguel, lá em Judas 9, diz que nem ele, quando lutava pelo corpo de Moisés contra Satanás, ele diminuiu o poder de Satanás, mas ele disse que o Senhor te repreenda. E nós, como seres humanos, nós somos imprudentes em muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vai como aquele rapaz de Atos 19, quando ele resolve expulsar o diabo por ele mesmo, né? E aí o diabo fala assim, tá, o Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas você quem é? E aí o diabo vai para cima dele. E ele é humilhado, sai nu correndo no meio do povo. Muitas vezes tem pessoas que acabam agindo dessa forma, imprudente, subestimando o poder do inimigo. Assim como muitos diminuem o poder dele, outros superestimam o poder e a ação do inimigo. De que jeito isso acontece? Tudo que acontece na vida foi o diabo. E a gente já falou aqui disso, né? Tudo é o diabo. Ah, porque está chovendo e eu precisava sair. É o diabo que mandou a chuva para eu não poder sair. Ah, mas está muito sol e eu tinha que hoje... É o diabo que mandou esse sol quente danado para poder não fazer as coisas. Ah, mas olha, o ônibus passou e não parou. Dei sinal, ele não parou. Foi o diabo que estava dirigindo. Não deixou o ônibus parar. Nossa, que dor de cabeça, meu Deus do céu, isso é coisa do diabo, é o inimigo. Quando perde alguma coisa em casa, não, o diabo está sentado em cima e não está me deixando ver, encontrar o negócio. E aí começa a orar, sai diabo de cima do negócio, né? Tudo é do diabo. Até os fariseus, quando Jesus cura um mudo e cura dois que estavam surdos, ele fez isso por ação dos demônios. Superestimam a ação do diabo. Eu já falei para vocês, tem coisa que a gente faz que até o diabo fica espantado com a gente. O diabo falou, olha, nem eu tinha pensado nisso. Em alguns momentos ele tem até vontade de fazer um curso com a gente para poder aprender um pouquinho mais, novas estratégias, né? Porque o ser humano também é bom dessas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque nessa batalha espiritual eu não posso subestimar o inimigo e nem superestimar ele. Eu não posso achar que ele não presta para nada, que não tem força para nada, mas também não posso achar que ele faz tudo. Dentro dessa questão, irmãos, eu preciso também fazer o quê? Eu preciso vigiar, não é isso que ele fala? Estejam alertas e vigiem. Você já parou para pensar, você contrata lá um vigilante para tomar conta lá da sua empresa, da sua casa, da igreja, e aí você chega aqui de madrugada e o infeliz está dormindo? Aí o ladrão entrou, roubou tudo, com ele vigiando e ele não viu nada, porque ele estava dormindo.
palavra do Senhor aqui, Pedro está dizendo, olha, estejam alertas e vigiem. O vigiar, irmão, é estar com os olhos e os ouvidos atentos, alertas. É como se você estivesse na pontinha do pé assim, ó, olhando tudo, aguardando a volta de Jesus. Cadê Jesus? Já está voltando? E você ali, ó, naquela expectativa. Esse é o vigiar que ele está colocando para nós aqui. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos manter os nossos olhos abertos. Por quê? Lá em Mateus, no capítulo 13, do 24 até o 30 e do 36 ao 43, Jesus ele vai falar da parábola do joio e do trigo. E ele diz que à noite, quando todos estavam dormindo, né, o fazendeiro veio e colocou lá, plantou sementes. Mas isso durante o dia. Quando chegou a noite, o inimigo veio e junto com as sementes ele plantou o joio. Ninguém viu ele plantar. Por quê? Porque estava todo mundo dormindo. Ele plantou o joio. E aí depois, o joio cresceu junto com o trigo. Aí os minerais, os sais minerais, as proteínas que a terra poderia dar para alimentar o trigo, tinha que dividir isso com o joio, que não vale nada. Só que um é tão parecido com o outro, que o dono falou, deixa, que quando chegar o tempo da colheita, eu mesmo vou arrancar o joio. Então não cabe a mim e a você julgar quem é joio e quem é trigo dentro da igreja. Mas no tempo devido o Senhor vai arrancar o joio da igreja. Diante disso nós precisamos estar firmes, vigiando, alertas. E eu tenho certeza absoluta que quando Pedro escreveu isso aqui para nós, é porque ele já estava escolado, ele já sabia, porque ele já tinha ouvido isso. Lá em Mateus 26, 41, quando Jesus fala para ele, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vocês não podem orar comigo nem uma horinha, gente? Eu estou aqui no Getsemane, eu estou suando sangue, porque eu vou morrer por vocês, para levar os pecados de toda a humanidade, e vocês não conseguem orar comigo por uma hora, para me ajudar, para me fortalecer? E aí Jesus diz, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós, será que nós temos vigiado? Será que nós temos realmente orado? Será que nós estamos como igreja que está alerta realmente? Ou será que nós estamos dormindo? Uma igreja que dorme é um prato cheio para um inimigo que trabalha. O inimigo ele continua ali, ó, à espreita, só esperando você cochilar. Ah, o pai de família não está cuidando da família? Beleza, então eu cuido. A mãe não está cuidando do marido, dos filhos, então eu vou cuidar. Ah, os pais não estão cuidando dos filhos, deixa que eu cuido. Ah, os filhos eles estão com o coração rebelde contra os pais porque não encontram exemplo nos pais? Ai, que beleza! Prato cheio. Ah, o cônjuge, ó, brigaram. Que maravilha! É hoje que eu vou deitar no meio da cama, entre os dois. É agora que eu vou arrumar uma mulher para ele fora de casa, é agora que eu vou arrumar um homem para ela fora da casa, do casamento, e vou arrebentar com essa família. Ah, tá cansado do seu trabalho? Espera aí que eu vou ajudar. Vou piorar, vou usar o seu chefe para pesar sobre você, até você desistir. Se nós não vigiarmos e não orarmos, nós vamos cair. O inimigo vai vencer. Por isso Pedro diz para nós, permaneçam firmes na fé. Precisamos resistir, irmãos, às investidas de Satanás. A Bíblia não fala para você atacar Satanás, irmão. A Bíblia não fala que você tem que... onde é que está o capiroto que eu vou lá pegar ele na unha? Vou dar um murro nele. A Bíblia não fala que você tem que ir lá e enfrentar, rodar no chão com ele. Não. Ele fala o quê? Permaneçam firmes na fé, resistam. E é uma instrução não só de Pedro, mas também de Tiago, no capítulo 4, no verso 7 e 8.
Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Aproxime-se de Deus e o diabo vai se afastar de você. Se você olhar Lucas no capítulo 22, do verso 31 e 32, Jesus falou para Pedro ali claramente: olha, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, você vai conduzir muitos a Ele. Você já parou para pensar o Satanás pedindo: olha, deixa eu peneirar aquele ali daquela igreja? Porque o Satanás não faz nada sem a autorização ou a permissão de Deus. Se ele fala: ó, eu quero aquele fulano, aquela Beltrão, eu quero aquele ali, ó, deixa eu peneirar ele. Só para você ver que ele não está ali por amor a você, mas ele está ali porque o Senhor está abençoando a vida dele ou dela. E peneirar, irmão, é jogar ali, ó, na peneira, que nem aquele processo antigo, joga na peneira e para cima, e vai peneirando, para expor todas as impurezas daquilo que está sendo peneirado. Ele quer pegar você, peneirar, jogar para cima e até mostrar todos os pecados seus. Ele fez isso com Jó. Ele peneirou a vida de Jó. E você conhece muito bem a história de Jó. Você quer ser peneirado como Jó? A história é difícil, é complicada. Mas ele prevaleceu, porque o coração dele estava no Senhor. Onde é que está o seu coração? Ele mesmo vigiando e orando todas as noites, todos os dias, por ele e pelos filhos. Mesmo assim, ele passou pela prova e foi aprovado por Deus. A fé, irmãos, permaneçam firmes na fé. A fé é um escudo que nos ajuda a nos protegermos dos dardos inflamados do inimigo, como a gente vê lá em Efésios, no capítulo 6, verso 16. Tem um escudo chamado fé, e é esse que você precisa usá-lo. E muitos milagres Jesus fez por causa da fé que as pessoas tinham. Porque muitos milagres, se você for olhar o livro, por exemplo, de Mateus, muitas vezes ele diz: olha, você foi curado por causa da sua fé. Que seja feito conforme a sua fé. Se você tem fé, você vai ser curado. Agora, se a sua fé é vacilante e tal, esquece. Em Jesus, ou nós entregamos e somos realmente servos, ou meio serviço o Senhor não aceita. Ou nós fazemos e fazemos com excelência, entregamos tudo com excelência, ou então esquece. E a última questão que ele coloca aqui é a questão do sofrimento. Porque em tempos de prova, nós temos a tendência de pensar que nós estamos sozinhos, de que as nossas dores, que as nossas preocupações, as nossas dificuldades são as únicas e as maiores. Tanto que Jesus, quando nós olhamos a passagem de Mateus no capítulo 27, no verso 46, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aquele era o momento em que o diabo achou que estava nadando na onda, estava surfando na grande onda, que ele estava por cima da carne seca, né? Mas era onde ele estava quebrando a cara, porque aquele momento é o que Jesus estava realmente tendo uma plena identificação com o ser humano. Porque muitas vezes, nós quando estamos passando por dificuldades, por lutas, por problemas, nós achamos que todo mundo nos abandonou. Todos nos abandonaram. O nosso sofrimento é o maior. Ninguém sofre mais do que a gente. Não importa se é uma dor no dedinho, uma dor na cabeça, um câncer, uma covid ou o que seja. Se é a nossa dor, nós achamos que a nossa é a maior e que todos nos abandonaram. E aí nós achamos que até o próprio Deus nos abandonou. E foi esse o momento em que Jesus se identificou plenamente com o ser humano. Porque nós fazemos isso muitas vezes. A igreja me abandonou, o pastor, os irmãos, até Deus me abandonou no meio dessa dificuldade, dessa luta. É exatamente essa arma que o inimigo quer que aconteça. É isso que ele quer, que o sofrimento pareça para você. O inimigo ele quer fazer com que o seu sofrimento seja maior do que o seu consolo, ou que você pense isso. Mas pastor, o meu sofrimento... Tá bom.
O seu sofrimento é grande? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 7, diz que o seu consolo é o Deus. O Espírito Santo é o seu consolador. Será que o seu sofrimento é maior do que Deus? O seu sofrimento é maior do que o sacrifício de Jesus? Muitas vezes nós achamos assim. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer colocar uma coisa que é desse tamaninho, mas que parece que é enorme. O nosso sofrimento diante da manifestação do poder, da glória e da consolação de Deus é como se você... Sabe aqueles mosquitinhos que fica voando nas bananas, quando a banana já está bem madurinha? Você pega um mosquitinho daquele e compara com o sol. O mosquitinho é o nosso sofrimento e o sol é a nossa consolação. Essa é a realidade. Só que o inimigo quer inverter isso na sua cabeça e no seu coração. Ele quer dizer que o mosquitinho é o seu consolo e que o sol é o seu sofrimento. E nós acreditamos facilmente nisso. Nós cedemos essa investida do inimigo. Mas nós precisamos abrir os olhos físicos e espirituais para enxergar o poder, a majestade, a manifestação do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. Então Pedro, a partir do verso 10, ele vai nos lembrar, irmãos, ele vai trazer a nossa memória. Então ele trouxe até aqui, do verso 8 e 9, ele traz a identidade do nosso inimigo, as estratégias do inimigo e como nós fazemos para enfrentar este inimigo. E aí, a partir do 10, ele vai trazer a nossa memória. Lembra do que Jeremias fala? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? Então Pedro faz exatamente isso aqui. Ele traz à nossa memória, à nossa mente, que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você achar que está tudo acabado, que as coisas estão maiores do que você pode suportar ou imaginar, então você não pode esquecer de algumas coisas. Na verdade, eu relacionei aqui 5 coisas que Pedro vai estabelecer para a gente não esquecer nos momentos de dificuldade e de luta. Primeiro, você não pode esquecer de quem Deus é. E a palavra diz que Deus é o Deus de toda a graça, não é isso? O Deus de toda a graça, ou seja, Ele não trata você de acordo com os seus méritos, mas Ele trata a mim e a você de acordo com a graça dEle. O amor dEle por nós não depende de quem nós somos ou do que nós fazemos, mas o amor que Deus tem por nós está estabelecido no que Cristo fez na cruz, no sacrifício de Jesus, na entrega de Jesus naquela cruz. Graça é uma das coisas que nós não sabemos receber. Nós sempre achamos que nós temos que fazer alguma coisa quando alguém age com graça conosco, não é verdade? Por exemplo, convidei o irmão ou a irmã para ir almoçar na minha casa. Não, se o pastor me convidou para ir almoçar na casa dele, então agora eu vou ter que convidar ele para almoçar na minha casa também, né? Ou, trouxeram um presente e entregaram um presente para você. Aí você fala, nossa, o irmão, sei lá, viajou e tal, e trouxe um presente para mim, agora eu vou ficar na dívida que eu tenho que devolver alguma coisa para ele quando eu for viajar também. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós agimos com graça, a graça não requer nada em troca. Quando Deus age com graça, é um favor imerecido, você não merecia aquilo, mas Ele fez, por quê? Porque Ele quis. Porque Ele decidiu amar você e por isso Ele se entregou naquela cruz em nosso lugar. Então, no meio da dificuldade, do problema, não esqueça de quem Deus é. E também não esqueça de quem você é. É segundo ponto. Primeiro, não esqueça de quem Deus é. E segundo, não esqueça de quem você é. Porque a palavra diz que nós somos chamados para a glória eterna de Cristo. Nós somos chamados, irmãos, nós não somos oferecidos. Eu não chego eu sei que Jesus não me chamou, mas eu quero. Não. Se você veio é porque você foi chamado.
E nós já vimos, Pedro já falou que nós somos chamados, somos separados, fomos regenerados, estamos sendo santificados dia após dia até sermos glorificados com Jesus na sua volta. Então, nesse processo de santificação, até que chegue a glorificação, quando teremos um corpo glorificado, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. A nossa vida deve ser para glorificar Deus, o nosso casamento deve ser para glorificar Deus, o nosso trabalho, nosso estudo, os nossos passeios, os nossos momentos de comunhão, a nossa força, a nossa energia, o nosso corpo, as nossas fraquezas, tudo o que temos deve ser para a glória de Deus. Porque nós já vivemos a eternidade aqui, irmãos, agora. A eternidade não é para depois que você morrer, não. Você já vive a eternidade hoje. E os seus frutos vão dizer o futuro, a sua eternidade. Porque Mateus 7 vai dizer lá, que é pelos frutos que você conhece a pessoa. No momento difícil da dificuldade, irmãos, não se esqueça de quem Deus é. Não se esqueça de quem você é. E do que você e eu temos que enfrentar. Não se esqueça que nós temos que enfrentar algo nesta vida, que é chamado sofrimento. O sofrimento, ele não é uma escolha, ele é um fato. Nós vamos sofrer. E quando ele diz que nós vamos sofrer, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, esse pouco de tempo é o seu tempo de vida. Do tempo que você foi concebido até o tempo em que você foi recolhido. Esse é o seu tempo de vida. Pode durar o quê? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos? Não sei, Deus sabe. Mas esse é o seu tempo de sofrimento. Você fala, pastor, misericórdia, é uma vida inteira de sofrimento? Eu falo, é verdade, irmão. É uma vida inteira de sofrimento. E nessa vida de sofrimento nós temos momentos felizes. Sabe aquele negócio, você não sabe nadar e te jogaram em alto mar. Mas aí tem uns momentos que você consegue boiar e aí você consegue respirar. São esses momentos de bonança que a gente tem na vida, esses momentos felizes, que devem ser muito preciosos no nosso coração, devem ser guardados com muito carinho, para que você se lembre desses momentos, no momento da dificuldade. Sabe quando você vai viajar? Aí você passa uma viagem, nossa, maravilhosa, aquela viagem que seja um fim de semana. Foi uma viagem maravilhosa, gostosa, você esqueceu dos problemas e tal, tirou fotos, Guarde esses momentos no seu coração, para quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, irmão, você poder se lembrar disso. E é isso que vai trazer esperança. Poxa, aqueles momentos que eu vivi lá atrás eram preparação para esse momento difícil que eu estou agora. Mas não se preocupe que o momento difícil também passa. E vem novos momentos de bonança. Então a gente vive momentos de sofrimento, uma vida inteira de sofrimentos, mas com momentos reais de felicidade que nos dão fôlego para continuar vivendo. E à medida que nós caminhamos nessa luta, desses momentos difíceis, nós precisamos nos lembrar do Salmo 90, quando Moisés, ele faz um pedido ao Senhor, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente precisa aprender, irmãos, a contar os nossos dias, para que o nosso coração se torne um coração sábio, ou seja, para que haja equilíbrio na nossa vida, para que eu não viva nem emocional demais, nem racional demais, mas que eu saiba equilibrar essas duas questões nos meus relacionamentos e no meu dia a dia. Porque Paulo diz, lá em Romanos, no capítulo 8, 18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada na volta de Jesus. E o último, falei o quê? Que você no momento do sofrimento não esqueça de quem Deus é, de quem você é, do que você tem que enfrentar. E o último, não se esqueça da importância que as amizades têm na caminhada cristã. É muito importante, irmãos, nós temos amigos, pessoas para compartilhar conosco a caminhada cristã, porque ela não é fácil. E nós vemos que o apóstolo Pedro, ele está escrevendo essa carta aqui, resumidamente, ele coloca, escreva essa carta resumidamente,
mas eu não estou sozinho, irmão. Eu estou com Silas. Lembra do Silas, aquele lá de Atos 16, que estava preso com Paulo naquele calabouço? E à meia-noite, ao invés de resmungar, de brigar, de xingar, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor, as correntes foram quebradas, eles deram um bom testemunho de Jesus e levaram o carcereiro e a família a Jesus. Esse Silas agora estava ajudando Pedro. Estava lá, escrevendo, sendo escriba de Pedro. Mas não estava só o Silas, o Marcos também estava com ele. Esse é o mesmo João Marcos que abandonou o Paulo no começo da caminhada. Paulo ficou bravo com ele toda a vida. E aí lá em Atos 15, o Barnabé eles vão começar um novo caminhar de missões. E aí o Barnabé quer levar o Marcos. O Paulo quer levar o Silas, mas o Marcos não. Porque o Marcos já abandonou lá atrás. O Marcos foi fraco. E aí tem uma briga ferrenha do Barnabé com Paulo por causa do Marcos. E aí depois, irmãos, de muitas experiências com Deus, de muitas provações, de muitas dificuldades, de muitas lutas, lá no capítulo 2, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, quando Paulo está preso em Roma, vivendo suas últimas horas de vida, ele fala para Timóteo: olha, quando vier, traga os pergaminhos, traga uma capa e me traz também o João Marcos, porque ele é muito importante para o meu ministério. A caminhada cristã nos ensina, irmãos, a entender que nós não somos fracos o tempo inteiro e também não somos fortes o tempo inteiro. Nós temos momentos de fragilidade que nós precisamos ser acolhidos pelos irmãos. João Marcos era um filho na fé de Pedro, tanto que o livro de Marcos foi escrito a partir do que Pedro ensinou para Marcos sobre Jesus. Nós precisamos, na vida cristã, discipular pessoas, assim como nós somos discipulados. Ser pais espirituais e não querer ser só filho. Tem gente que chega na igreja, passa lá 20 anos na igreja, tomando leite. Continua querendo ser uma criança espiritual, que alguém cuide, que alguém, vá lá e faça guti-guti, bebezinho do papai. Não, irmão. Precisa crescer no reino, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Assim como quando nós chegamos, nós somos acolhidos, somos instruídos, orientados para que a gente possa crescer. Quando outros mais novos chegam, nós precisamos acolher essas pessoas também. Instruir, orientar, corrigir, exortar, acolher, puxar a orelha quando é necessário, incentivar quando também é necessário, participar e compartilhar uns com os outros dos momentos de comunhão, momentos bons e momentos ruins. Problemas, dificuldades, sofrimentos, a palavra diz que todos os nossos irmãos em todo o mundo estão enfrentando os mesmos problemas que nós. Mas nós precisamos nos lembrar de quem Deus é, de quem nós somos, de que temos que enfrentar isso e procurar as nossas amizades. Fazer amizades sinceras, irmãos. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você sabe que você pode contar? Você pode chorar no ombro, que não tem problema. Você pode contar o pior pecado seu, que você sabe que vai estar bem guardado. Você sabe que por mais que todo mundo esteja batendo nas tuas costas, né? Falando, tá bom, irmão, fica tranquilo, Deus te abençoe e tal. Se você for naquele seu amigo, naquela sua amiga, ele vai puxar a sua orelha, porque sabe que você sabe que você está fazendo errado. E muitas vezes você não procura um amigo ou uma amiga porque você sabe que você vai ser puxado na orelha, vai ser corrigido. Mas é isso que nos ajuda na caminhada cristã, irmãos. Ninguém consegue ser cristão sozinho. O cristianismo é relacionamento e por isso Pedro fortaleceu tanto essa questão, essa importância de você entender que, olha, você precisa ver como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está você com a sua igreja, com o seu próximo, como é que está você e você mesmo, seu coração. É o autoexame que o apóstolo Paulo nos chama a fazer lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Faça um autoexame, olha para você, vê como é que você está. Se não está bom, muda, irmão. Toma uma atitude de mudança. Sempre é tempo de se arrepender.
Sempre é tempo de tomar novos rumos. Sempre é tempo de buscar o abraço do Pai. Hoje nós estamos aqui, domingo de ceia, o Senhor nos chama para a mesa. Não é mérito nosso. Nós não fizemos nada para merecer ser chamados para a mesa do Senhor, para compartilhar do pão e do cálice. Mas é graça. No meio do caos que nós vivemos, o Senhor nos chama, olha, não esqueça de quem eu sou. Não esqueça de onde eu te tirei e como eu tenho sustentado você até aqui. E como eu vou te sustentar até a volta do meu filho. Não esqueça de quem você é. Não pense mais do que você é e nem menos. Quando você estiver achando que você é a última bolacha do pacote, que você é o top, que ninguém consegue fazer nada sem você, lembra que você é pó. Você veio do pó e para o pó você vai voltar. Agora, quando você estiver para baixo, sabe aquele dia que parece que o mundo está nas tuas costas, o coração está apertado, garganta parece que está sufocando, está dando falta de ar, o momento está ruim mesmo, está difícil. Lembra que você é filho, que você é filha, que Deus te ama, que Jesus morreu naquela cruz para nos reconciliar com o Pai. Lembra que o sofrimento, irmãos, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E você precisa ter o coração firmado em Jesus para atravessar esses momentos. E não só o coração firmado em Jesus, mas você também precisa se lembrar que tem gente do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode clamar por Jesus. E você pode fazer uma ligação, pode levantar a mão, pode fazer um sinal de fumaça que tem algum irmão, alguma irmã perto de você, enviado por Deus para te ajudar na caminhada cristã. Porque nós somos peregrinos, nossa terra não é aqui. E nós não vamos satisfazer os desejos do nosso coração com as coisas desse mundo, porque o nosso coração está na eternidade. Então eu te convido nessa hora comigo, irmãos, a curvar a sua fronte, para que nós possamos orar antes de participarmos da mesa do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para fazer o teu nome grande, para reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias, sobre o nosso coração, Deus. Porque a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, ou seja, que a tua vontade, Senhor, ela seja feita no nosso coração, como ela é feita no teu reino, no reino onde o Senhor manda e as pessoas obedecem. Oh Deus, que o nosso coração seja uma extensão do teu reino, que a nossa mente seja uma extensão do seu reino, que a nossa vida, Senhor, seja a manifestação do reino de Deus nessa terra. Oh Deus querido e santo, nessa manhã com o coração contrito e quebrantado, Pai, nós nos achegamos ao alto trono da graça do Senhor, nesse momento de oração, porque temos a certeza de que o Senhor é um Deus que ouve a oração do aflito. O Senhor é um Deus que ouve a oração daquele que tem um coração contrito e quebrantado. A esse o Senhor não rejeita, é certeza, porque a tua palavra diz isso. Oh Deus amado, nós sabemos que enfrentamos uma guerra espiritual, uma batalha ferrenha, Senhor, contra o reino das trevas. Muitas vezes nós não enxergamos os demônios como eles são, porque estão numa dimensão espiritual. Mas nós sentimos, Deus. Nós sentimos tanto a ação do Espírito em nós, quanto a ação dos demônios, quando agem através de nós. E essa luta, Senhor, que existe dentro do nosso coração e da nossa mente, é aquilo que Gálatas fala, é a luta da carne contra o Espírito, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos arrastar a nossa carne, bater na nossa carne, esmurrar a nossa carne e levá-la até a cruz, Senhor, para que ela seja crucificada.
para que ela se submeta à sua vontade, que possamos levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, Deus, para que no nome de Jesus nós possamos alcançar a mente de Cristo. Oh Deus amado, que o Espírito do Senhor, que é santo e é poderoso, que Ele possa abrir os nossos olhos, que Ele possa nos manter alertas e vigilantes nesses dias em que vivemos tantas coisas, Pai. Que nós possamos entender, ó Deus, que os dias são maus e que nós precisamos vivê-lo um de cada vez. Que nós possamos entender, Deus, que o consolo que nós recebemos do Senhor é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que nós possamos enfrentar nesta vida, porque o Senhor é o nosso bom pastor. E quando o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, porque o bom pastor, ele cuida, ele alimenta, ele corrige, ele exorta, ele usa o cajado e usa a vara, nos instrui para que possamos caminhar no caminho certo. E muitas vezes o bom pastor, para preservar a nossa vida por causa do seu imenso amor, ele permite que as nossas pernas sejam quebradas, para que nós não andemos em lugares que não deveríamos. Oh Pai, que no nome de Jesus, essa palavra que hoje nós compartilhamos aqui, que é o final do primeiro livro do apóstolo Pedro, ela possa ter falado ao coração dos nossos irmãos, possa realmente trazer transformação no coração e na forma de pensar de cada um, a fim de que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, porque nós sabemos, Deus, que para que possamos levar a vida cristã de forma que alcancemos a maturidade, nós precisamos desenvolver a intimidade com o Senhor e com os nossos irmãos. Precisamos renunciar à nossa vontade, submetendo ela à vontade do Senhor. E precisamos aprofundar, Senhor, cada vez mais os nossos relacionamentos, o nosso momento de comunhão. Porque aos olhos do Senhor, os momentos de comunhão são agradáveis, como diz o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os filhos, quando os irmãos estão em comunhão. É nesse momento de comunhão que o Senhor os abençoa, os renova, os restaura. Que o amor do Senhor Deus Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo e a comunhão desse Espírito sejam renovadas no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, hoje e a todos os dias até a volta de Jesus, ou até que o Senhor nos chame para a sua presença. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.